E aí, gente, tudo bem? Vamos falar hoje da presença da vítima nas audiências preliminares dos juizados especiais. Mas antes, vou te pedir que, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber as notificações dos conteúdos que nós postarmos aqui e, logicamente, curta nosso vídeo, encaminhe nosso vídeo para todas as pessoas que você sabe que estão estudando essa matéria ou que vão se interessar por esse assunto. Bom, vocês sabem, os juizados especiais julgam os crimes de menor potencial ofensivo. O correto seria dizer as infrações penais de menor potencial ofensivo, porque aí nós estamos compreendendo os crimes e as contravenções penais. Pois muito bem, lá nos juizados especiais, então, julgarão crimes que se procedem mediante queixa, os crimes de ação penal privada, os crimes que se procedem mediante representação, os crimes de ação penal pública condicionada e os crimes de ação pública incondicionada. É muito importante saber fazer essa diferença, porque nós vamos falar da necessidade da vítima se fazer presente na primeira audiência, na audiência que a gente chama de audiência preliminar. E, logicamente, o tipo de ação vai interferir. Então, eu vou começar citando alguns exemplos para vocês. Se nós estamos diante de crime de calúnia, crime de difamação, crimes de injúria, crimes de dano, nós estamos falando de uma ação penal privada. A petição inicial dessa ação é uma queixa-crime, de titularidade da vítima. A vítima contrata um advogado, o advogado redige uma queixa-crime e ingressa nos juizados especiais. No entanto, se nós estivermos falando de uma ação pública, aí a peça inicial é uma denúncia, redigida pelo Ministério Público. Mas, sendo a ação pública, nós podemos ter ação pública condicionada à representação do ofendido e ação pública incondicionada. Por exemplo, lesão corporal leve, ação pública condicionada. A vítima precisa representar. Ameaça, ação pública incondicionada. A vítima precisa representar. Se nós falarmos, por exemplo, desacato, desobediência, aí nós estamos falando de ação pública incondicionada. Não precisa a vítima representar. Logicamente, se você já é um profissional da advocacia criminal, você já sabe disso. Mas se você ainda está estudando para a OAB, lembre-se, o próprio código vai te dizer quando a ação é penal privada e quando a ação é pública condicionada. Se o código disser que aqueles crimes se procedem mediante queixa, eu sei que são crimes de ação penal privada. Se o código estabelecer que aqueles crimes, a ação se procede mediante representação, eu estou falando que o crime é de ação pública condicionada. Se o código não estabelece nenhuma condição, a ação é pública incondicionada. E por que é importante saber disso? Porque quando eu falo da presença da vítima na audiência preliminar, vamos lembrar que nos juizados especiais nós temos duas audiências, uma preliminar e uma de instrução. Essa audiência preliminar é para um possível acordo, é uma possível composição civil dos danos, é para as partes poderem fazer um acordo, entrarem num consenso. Não havendo consenso, aí nós vamos para a audiência de instrução, onde nós vamos ouvir testemunhas, vai ouvir o autor dos fatos, vai ouvir a vítima, tudo bem. Nessa primeira audiência preliminar, nós temos algumas etapas que se diferem. A primeira delas, a composição civil. A audiência se inicia com o juiz questionando se há possibilidade de uma composição civil. E o que é a composição civil? Um acordo financeiro entre as partes. Alguém vai indenizar a outra pessoa pelos danos que causou a ela. Não havendo composição civil, a gente passa para uma outra etapa, que aí é um acordo criminal entre o MP e o suposto autor dos fatos, porque aí nós vamos falar de transação penal. Mas perceba, se as partes fizerem uma composição civil e nós estivermos falando de ação penal privada ou de ação pública condicionada, perceba, o artigo 74, parágrafo único da lei, estabelece que, se houver composição civil,
a vítima está renunciando ao direito de queixa, se for na ação penal privada, ou ao direito de representação, se for na ação pública condicionada. Então, percebam que a presença da vítima nessas duas modalidades de ação, na penal privada e na pública condicionada, a presença da vítima é indispensável. Na pública condicionada, por quê? Porque se ela fizer um acordo, ela não pode mais representar. Ou seja, nós não teremos mais o procedimento criminal. E como nós vamos saber se ela vai aceitar o acordo ou não? Ela tem que estar presente. E se o autor dos fatos fizer uma proposta irrecusável de indenização para ela? Então é óbvio que ela precisa estar presente para que o autor possa tentar uma composição civil com ela. Mesmo porque, se houver composição civil, o procedimento criminal não vai dar continuidade, não continuará. Isso é muito importante. Ah, professor, mas ela não compareceu. Você tem que pedir o juiz para redesignar a audiência e proceder nova intimação dela. Porque a composição civil é muito importante para o suposto autor dos fatos. Agora, se a ação penal for privada, aí a situação é um tanto quanto mais grave. Poderíamos pensar na possibilidade de um acordo e ela perder o direito de queixa, tudo bem, mas o mais importante é a gente falar da preempção. A ação perempta, da perempção. A ação se torna perempta, ou seja, acaba, é uma causa extintiva da punibilidade, se acontecer uma das situações previstas no artigo 60 do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal prevê 3 situações em que uma ação pode ser declarada perempta e, portanto, extingue-se a punibilidade do suposto autor. O inciso 3º desse artigo 60 fala a ausência da vítima em um ato no qual ela deveria comparecer. Se a audiência preliminar é para um acordo, é lógico que a vítima deveria comparecer. Se ela não comparece, aí você, que é advogado do suposto autor, não vai pedir o juiz para redesignar a audiência. Você vai pedir o juiz para decretar a extinção da punibilidade do seu cliente em razão da perempção. Artigo 60, inciso 3º. Olha o quanto isso é importante e o quanto isso pode modificar todo o contexto da ação. Se a ação é penal privada e a vítima não comparece na audiência preliminar, é caso de perempção. Artigo 60, inciso 3º do Código de Processo Penal. Se a ação é pública condicionada, você pede o juiz para redesignar a ação em razão de que o juiz, nessa outra audiência, redesignar a ação não, redesignar a audiência, porque nessa audiência a vítima pode aceitar uma proposta do suposto autor. E em aceitando essa proposta, logicamente, é renúncia ao direito de representação e, mais uma vez, nós teremos uma causa de extinção da punibilidade. Beleza? Fique atento a isso e a gente se vê por aí. Valeu, tchau!